Boa noite, meus queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Eu sou Everton Ricardo. Estamos aí com mais um vídeo, dando continuidade à nossa série A Trindade. Conseguimos provar, será que conseguiremos, provar a Trindade na Bíblia? Antes de entrarmos no tema, meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção e dar-lhe duas dicas. Primeiro, vejo hoje, tem alguns canais que eu sigo, que tem mais ou menos 500 mil pessoas inscritas no canal. E a média de visualização desses vídeos são vídeos de conteúdo excelente, vídeos muito bons. E eu vejo que o vídeo, quando ele tem um ano de que foi publicado, ele chega a ter próximo de 100 mil visualizações em um canal que tem 500 mil assinantes. Um vídeo bom, com conteúdo bom, às vezes recém-lançado, assim com 1, 2 meses, tem 5 mil, 10 mil visualizações. Isso é muito pouco para um canal de meio milhão de inscritos. O pessoal hoje tem uma preguiça enorme de ler, uma preguiça enorme de estudar. Eu estou falando dos cristãos. Uma preguiça enorme de pesquisar as coisas, avaliar, fazer um estudo aprofundado das Sagradas Escrituras. E quando aparece algum canal ou tem algum canal bom, as pessoas não tiram nenhum tempo para pegar o material já pronto, como se diz, mastigado, e analisar, escutar, estudar, conferir nas Sagradas Escrituras e aprender mais. O pessoal hoje está muito preguiçoso no que diz respeito ao estudo das Sagradas Escrituras. E dentro disso, eu quero chamar a atenção de vocês e dediquem tempo, vejam vídeos, sigam alguns canais bons. Dá um certo trabalho fazer um material, fazer um vídeo como este. Demanda um pouco de tempo e às vezes a pessoa tem um vídeo desse, com um clique é só assistir e aprofundar algum dos temas que são temas muito bons e enriquecedores para a nossa vida espiritual. E as pessoas às vezes não querem tirar 15 minutos do seu tempo para assistir um vídeo, ou pouco mais que seja. E antes de entrarmos no tema, eu gostaria de indicar para vocês o livro Pneumatologia, Pessoa e Obra do Espírito Santo. É um livro quase 800 páginas falando somente sobre o Espírito Santo. É um livro que fala todas as referências da palavra ruar, a palavra Espírito, no Antigo Testamento. Que a palavra ruar aparece 389 vezes, sendo 11 dessas vezes em aramaico e 123 vezes dessas 389 vezes se referem ao Espírito Santo. As outras referências são referentes a vento, ao espírito humano como sede de emoções, entre outras coisas. E foi esse erro de tradução que às vezes algumas igrejas querem colocar o Espírito Santo como um mero poder, porque no Antigo Testamento, o hebraico na época de Cristo tinha em torno de 7 mil palavras, o hebraico na época de Cristo. E o português, o nosso português hoje, tem mais ou menos 270 mil palavras. Para abranger esse campo, tem que ter quase que 4 traduções por palavras. Não sei se errei a matemática aí. Aí a palavra ruar, que é traduzida como espírito, é traduzida também como vento, vento em movimento. Aí as pessoas querem dizer que por ter esse uso da palavra, o Espírito Santo é um poder de Deus. Isso é um erro grotesco, meus irmãos? E veremos nesse presente vídeo textos que falam da pessoalidade do Espírito Santo e da divindade do Espírito Santo. E lembrando que no Novo Testamento a palavra pneuma, no grego, espírito, aparece 379 vezes e a palavra pneumáticos, que é espiritual, aparece menos, aparece 26 vezes. Dentro dessa quantidade, algumas se referem também ao pensamento humano, ao espírito humano, entre outras coisas. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. E a segunda dica, não posso me esquecer. A segunda dica, eu deixarei um link aqui na descrição deste vídeo, é o canal do meu amigo, irmão em Cristo, Leonardo Barreto. É mais um irmão aí que está lutando aí para pregar o Evangelho, levar a verdade a todos. E eu andei assistindo os vídeos dele e ele fala muito bem, resume um assunto amplo com
pouco tempo e poucas palavras e seus argumentos são objetivos. Ele está tratando atualmente nas questões do canal novo, recente, nas questões contra a pseudo-doutrina da imortalidade da alma. Ele está aí defendendo, né, juntamente comigo, essa crença hoje que se infiltrou no meio cristão, nos meios evangélicos, né, que é uma crença espírita, né, que é a crença da imortalidade da alma. Ele luta aí para pregar a verdade da palavra de Deus. Peço aos irmãos aí que entrem na descrição do vídeo, siga o canal, se inscreva no canal do meu amigo Leonardo Barreto, o conteúdo é excelente. Vamos ao que interessa, meus irmãos, falando sobre a pessoalidade do Espírito Santo e também a divindade. O primeiro texto de hoje é João 14, 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tem dito. Primeiro, o Espírito Santo ensina e faz lembrar. Guardem bem as características, os adjetivos do Espírito Santo. Ele ensina e faz lembrar. João 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Ele convence, ainda é usado aqui um pronome pessoal, ele, né? Vamos lá. João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, eu vou-lo há de anunciar. Ele fala, vemos nesse texto, ele anuncia o futuro, ele tem onisciência, né? Que é as coisas que hão de vir. Aí já temos alguns, ele convence, ele fala, ele ensina, ele faz lembrar e ele fala do futuro. Um mero poder são atributos um pouco estranhos para um mero poder, são atributos que muitas das vezes demonstram um ser pessoal. Fazer lembrar, ter onisciência, um poder que lembra, que fala, é meio estranho ter num poder dessa forma. Vamos lá, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuaram, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Além de dizer, né, ele orienta, ele separa os dois. São atributos que vemos que demonstram que o Espírito Santo é um ser pessoal. Atos 16, 6 e 7. E percorrendo a região da Frígia, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísina, tentaram ir para Bítida, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui vemos que ele impede, ele permite, e assim como no Antigo Testamento, né, fala-se Espírito de Deus. Às vezes no Antigo Testamento as referências quando fala do Espírito Santo aparece Ruach Kadosh, Ruach Elohim, Ruach Adonai, né, Ruach YHWH, que é o nome de Deus. Aqui fala já Espírito de Cristo. Em outras referências vemos Espírito de Deus, Espírito do Senhor, demonstrando que esse Espírito é um Espírito que é da parte de Cristo, é da parte de Deus. E as pessoas, não, mas o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Em João 4, 24, diz que Deus é Espírito, importa que nós adoremos em Espírito e em verdade. Se Deus é um Espírito, como Deus sendo um Espírito, tem um Espírito dentro dele? Entenderam a questão? Não tem como Deus ser um Espírito e ter um Espírito dentro dele. O Espírito Santo e Deus são dois Espíritos distintos, sendo todos dois Deus, dignos de honra, de glória, de adoração e cheios de poder. Nesse texto, vimos que ele impede, que ele permite e ele dá decisões coordenadas, né, meus irmãos? Vamos para mais alguns textos aqui. Romanos 15, 30 é um texto interessante. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Vemos aqui, meus irmãos, as três pessoas distintas, né? Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, né? Ele tem amor, o Espírito Santo tem amor. É interessante isso, além de dividir, de separar, entre outras coisas, ele tem amor. Comigo nas orações a Deus a meu favor. As três pessoas distintas envolvidas na obra. 1 Coríntios 12,
1 e 12 diz assim, fala que Deus é quem opera tudo em todos e diz que a manifestação do Espírito é concedido visando a um fim proveitoso. Esse texto, Coríntios de 1 a 12, eu não lerei, mas ele fala sobre os dons do Espírito, que o Espírito Santo divide de acordo com a vontade dele. Ele tem vontade própria de dividir a quem quer os dons espirituais. E então vemos também assim nessas questões pronomes pessoais masculinos. Ele, este, ele mesmo, é autós, eikenos, que são pronomes utilizados, pronomes pessoais. E vemos que ele ensina, que ele faz lembrar, que ele convence, que ele fala, que ele ouve, que ele anuncia o futuro, a onisciência, que ele orienta, que ele ama e que ele entristece. Que tem o texto não entristeçais o Espírito. Todas as características de uma pessoa e não características de um mero poder. É igual aquela piada que o pessoal conta, tem pena, tem os dedos coladinhos, tem bico, quaca, mas não é pato. É igual o Espírito Santo, que tem todas as características de um ser pessoal, mas não é um ser pessoal. Não tem como, né, meus irmãos? Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele entristece. Se ele entristece, ele tem pensamento próprio, emoções. Foi o que disse anteriormente, né? Daniel 9:9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois temos rebelados contra ele. O pecado faz separação entre nós e Deus. E o pecado nos separa de Deus. E olha que interessante. Quando o ladrão da cruz pecou, fez coisas terríveis e Cristo deu o perdão para ele. Como que eu peco contra você e Cristo te perdoa? Porque o pecado ofende a Deus, ofende a Cristo. Cristo deu o perdão para aquele ladrão, porque o pecado, em primeira instância, ataca a Cristo, que é Deus. Por isso, Cristo tinha o poder de perdoar pecados. E vemos aqui em Daniel que o pecado faz separação entre nós e Deus, né? Ao nosso Senhor, ao nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois temos rebelados contra ele. Em 1 Coríntios 2,10 diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito revela as profundezas de Deus. Em Romanos 15:13 diz assim, fato pelo qual ele não pode ser um mero poder, o Deus da esperança vos encha em todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele não é um mero poder, por quê, meus queridos irmãos? Imagine, díname, que é a tradução grega para poder. Como ficaria e sejais ricos na esperança no poder do Espírito Santo, no poder do poder, um poder que tem um poder. Essa tradução que se o Espírito Santo fosse um poder, estaria totalmente equivocada. No poder do poder, não tem como. Um poder que tem um poder. É no poder do Espírito Santo, porque ele é um ser pessoal. E vamos para mais um texto. Esse texto, meus irmãos, que é o último texto sobre a pessoalidade do Espírito Santo, já passando para o lado da divindade do Espírito Santo, é um texto bem claro. Primeiro eu quero ler um outro texto aqui, só lembrando que Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Trabalhamos no vídeo anterior as questões do Antigo Testamento. Deus criou, muitos aplicam aquele título apenas ao Pai, mas se refere às três pessoas. Mas vamos deixar como se fosse apenas o Pai. Em João 1:1-3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus Pai é Criador, Jesus Cristo também é Criador. Agora no Salmo 104, versículo 30, diz assim, envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo também é Criador. É um texto interessante, né, meus irmãos? O Espírito Santo também faz parte do ato criador, ele também é o Criador. Isso é uma das coisas que vemos, que ele é um ser pessoal divino, uma pessoa divina da Trindade. O texto que quero ver agora, que enfatiza, que é o texto mais claro na Bíblia sobre a divindade do Espírito Santo, está em Atos 5, do 1 ao 4, aquele famoso texto de Zafira e Ananias. Diz assim, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Zafira, vendeu a propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos.
Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo? Mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja que interessante, Pedro diz que Ananias mentiu a Deus e ele mentiu ao Espírito Santo. Primeiro diz, como mentisse ao Espírito Santo, não mentisse a homens, mas ao Espírito Santo. Depois mentisse a Deus. É claro o texto. Esse texto de Atos 5 deixa claro que o Espírito Santo é Deus. É o texto mais claro dentro da Bíblia e difícil de contornar para não dizer que o Espírito Santo é Deus. E ainda diz que o Espírito Santo, né, sonda o coração de Deus, né, o íntimo de Deus. E vamos lá, João 14,16 é um texto também famoso, diz assim: Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse texto do outro Consolador, temos uma curiosidade aqui, como eu disse anteriormente, não podemos fazer, né, doutrina em cima apenas da gramática, mas quando os textos e o conteúdo e a própria palavra de Deus, tudo vai nessa direção, a gramática é mais um auxílio para corroborar no pensamento, não ela sozinha. Quando Cristo disse outro consolador, no grego temos duas palavrinhas para outro, a palavra allos e a palavra heteros, que deu origem até hétero. Essas duas palavrinhas, meus irmãos, héteros é um outro, mas é outra coisa, um outro ser diferente. E allos é um outro, mas é um outro da mesma espécie. Um outro apóstolo, sendo que os dois são apóstolos. E quando se refere a um outro consolador, é um outro consolador, mas da mesma espécie de Cristo. É um outro, mas da mesma espécie. Cristo é Deus. O que veio em lugar de Cristo também é Deus. E quando fala consolador, a palavra consolador, não tem nenhuma palavra no português que traduz perfeitamente a palavra consolador. Porque a palavra consolador, a tradução dela seria alguém que em um tribunal romano, né, uma corte jurídica, é chamado para advogar, auxiliar, interceder, pleitear a causa perante um juiz, consolar, confortar, ou seja, não existe nenhuma palavra em português que expresse todo esse contexto, esses adjetivos, digamos assim, do consolador. A função de um consolador num tribunal romano é uma função impressionante, digamos assim. E aqui Cristo resume outro consolador, um consolador que ia advogar, interceder, pleitear, defender, fazer tudo por você, e é da mesma espécie de Cristo, é Deus. E para não fecharmos, como ainda temos um pouquinho de tempo, agora eu quero falar um pouquinho sobre as três pessoas distintas. Vemos que Atos 5 diz claramente que o Espírito Santo é Deus, ele é um outro consolador da mesma essência de Cristo, e falarei agora das três pessoas distintas, porque às vezes o pessoal quer falar que o Espírito Santo é uma manifestação de Deus. O poder de Deus já vimos que não tem como ser um poder com tantos atributos pessoais. As três pessoas distintas, Hebreus 9,14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Além do Espírito Santo ser chamado de Espírito eterno, vemos as três pessoas distintas aqui. Romanos 5, 5 e 6. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque o amor de Deus foi outorgado em nosso coração pelo Espírito Santo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo oportuno por nós. As três pessoas distintas de novo. 1 de Pedro 1 e 2. Aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. As três pessoas distintas de novo. Judas 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. As três pessoas distintas. O texto de Mateus
Mateus 28:19 é um texto polêmico, eu irei tratar ele quando estiver falando sobre a tradução Novo Mundo, que eu deixarei para o último vídeo dessa série. Quando formos falar da tradução Novo Mundo, eu tratarei esse texto que eles dizem que esse texto aqui não se encontra nos originais, que foi escrito em aramaico e que a carta de Mateus foi escrita em aramaica a princípio e depois traduzida para o grego. Isso não procede. Essa carta que existe escrita em aramaico foi escrita no fim da Idade Média, sabe-se quem escreveu e por que escreveu. E essa forma batismal que existe aqui em Mateus 28 é encontrada em todos os manuscritos antigos. A crítica textual nos fornece base para isso. Iremos tratar isso quando formos falar sobre a tradução Novo Mundo, que será o último vídeo dessa série. Mas vamos lá, Mateus 28:19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, mais uma vez, vemos as três pessoas de forma distintas uma da outra. E para o pessoal que quer criticar, dizer que esse texto aqui tem problema, temos mais um outro texto da mesma forma, que é 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vemos novamente as três pessoas distintas. E se o Espírito Santo fosse um poder na fórmula batismal, no grego a palavra onoma, que significa em nome, não pode ser utilizada, segundo alguns profissionais, né, esqueci, fugiu a palavra, doutores em grego, ela não pode ser usada em nome de um poder. Um exemplo que eu gosto de citar, antigamente a gente ia na vendinha e fazia compra no nome da minha mãe, no nome do meu pai. A mesma coisa naquele tempo, eu queria fazer uma caderneta, uma conta no nome de uma cadeira, no nome de um banco. O grego não permite ser usado em nome de um ser impessoal. Quando manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que ser um ser pessoal. O grego não admite essa em nome de um poder, não admite. E finalizando, vimos aqui as três pessoas distintas, vimos que o Espírito Santo tem poder de criação, ele é criador, e que ele não é um espírito que emana de Deus, pois Deus é espírito, como que Deus teria um espírito dentro dele. Fica bem claro as questões concernentes ao Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser pessoal, tem atributos que somente um ser pessoal tem, que é intelecto, vários que citei aqui anteriormente, intercede, fala, divide, pleiteia, entristece, vários. Isso somente um ser pessoal. Vimos que ele é um ser divino, pois é tratado aqui em Hebreus 9:14 que ele é o Espírito eterno. Atos 5, 1-4, leia em sua Bíblia, diz que não mentisse, porque mentisse ao Espírito Santo, não mentisse a homens, mas mentisse a Deus. O Espírito Santo é Deus. E João 14 também é mais um texto que nos dá força para esse pensamento, meus irmãos. Espero ter ajudado com mais esse vídeo. O próximo vídeo tratarei sobre a divindade de Cristo. Os textos que falam claramente da divindade de Cristo. Até o próximo vídeo, meus irmãos. Fiquem na paz de Cristo e que Jesus abençoe cada um de vocês e que os seus estudos sejam guiados pelo Deus Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus.